que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha mãe, fecha a vontade divina em minha alma, para que ela possa formar o primeiro lugar, seu trono e sua morada. Então vamos iniciar o nosso 18º dia, oração que é feita cada mês, né, do livro A Virgem Maria no Reino da Divina Vontade. Oração inicial à Rainha Celestial para cada dia do mês. Rainha Imaculada, minha Mãe Celestial, venha teu regaço materno. Para abandonar-me como tua querida filha entre teus braços e para te pedir com meus mais ardentes suspiros, neste mês consagrado a ti, a mais grande graça, que me admitas a viver no reino da divina vontade. Mãe Santa, tu que és a rainha deste reino, admita-me a viver nele como tua filha, para que já não esteja deserto, mas sim povoado por teus filhos. Por isso, soberana rainha, em ti confio, para que guies meus passos no reino da divina vontade. E agarrada na tua mão materna, guiarás todo o meu ser, para que viva para sempre na divina vontade. Tu serás minha mãe, e como minha mãe, te confio a minha vontade, para que a troques pela vontade divina, e assim possa estar segura de não sair de seu reino. Por isso rogo-te que me ilumines para fazer-me compreender o que significa a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então vamos compartilhar a tela, né, pra gente dar início ao nosso 18º dia. Então, hoje é a Rainha do Céu no Reino da Divina Vontade, na casa de Nazaré. O céu e a terra estão prestes a se dar o beijo da paz. A hora divina está próxima. Então, prestar atenção, né? Então, começar. As orações que a gente já fez. A alma para sua mãe rainha. Minha mãe soberana, estou de volta para seguir seus passos. Seu amor me liga e, como um imã poderoso, me mantém fixa e decidida a ouvir as belas lições da minha mãe. Mas isso não é suficiente para mim. Se você me ama como uma filha, me encerre no reino da vontade divina, onde você viveu e vive, e feche a porta para mim, de modo que mesmo se você quisesse, você nunca mais poderia abandonar-me. Então, mãe e filha farão a vida juntos e ambos seremos felizes. Então vamos para a lição, né, de hoje. Minha querida filha, se você soubesse como eu suspirei para mantê-la fechada no reino da vontade divina, toda lição que lhe dou é uma porta que eu formei para impedi-la de passar e partir. É uma fortaleza para entesourar sua vontade, de modo que você compreenda e ame esta sob o doce império do Fiat Supremo. Portanto, tenha cuidado para me ouvir, porque eu não sou nada além de obras que fazem a sua mãe atrair e capturar sua vontade e fazer a vontade divina superar você. Agora, minha querida filha, ouça-me. Deixei o templo com a mesma coragem com a qual entrei, e só para realizar a vontade divina. Eu estava indo para Nazaré e não pude encontrar meus queridos e santos pais.
foi acompanhada sozinha por São José. E olhei para ele, meu bom anjo de Deus me havia dado para meus cuidados, embora eu tivesse fileiras de anjos que me acompanhavam na jornada. Todas as coisas criadas me fizeram reverências, e eu, agradecendo-lhes, dei a cada coisa criada meu beijo e saudação de minha rainha. E assim chegamos a Nazaré. Assim você deve saber que com São José nós nos entreolhamos com moderação e sentimos nossos corações inchados, o que um queria dar a conhecer ao outro que estávamos ligados a Deus com o voto de virgindade perpétua. O silêncio finalmente acabou e nós dois votamos. Oh, como nos sentimos felizes e agradecidos ao Senhor! Nós prometemos que viveríamos juntos como irmãos. Eu fui muito cuidadosa em servi-lo. Olhamos um para o outro com veneração, e a aurora da paz reinou em nosso meio. Oh, se todos se refletissem em mim, imitando-me! Eu me adaptei muito à vida comum. Eu não mostrei nada dos grandes mares da graça que possuo. Agora ouça, minha filha. Na casa de Nazaré, senti-me mais do que nunca ligada e orei para que o Verbo divino viesse à terra. A vontade divina que reinou em mim nada mais fez do que investir todos os meus atos de luz, beleza, santidade e poder. Eu senti que isso formou em mim o reino da luz, mas a luz que sempre surge. O reino da beleza, santidade e poder que sempre cresce, de modo que todas as qualidades divinas que o divino Fiat estendeu em mim com o seu reinado, trouxe-me fecundidade. A luz que me invadiu era tão grande e minha própria humanidade foi tão embelezada e investida por esse sol da divina vontade, que não produziu nada além de produzir flores celestiais. Senti que o céu estava afundado em mim e que a terra da minha humanidade estava subindo. E o céu e a terra, abraçados, reconciliados, dar a si mesmo o beijo da paz e do amor. E a terra preparou-se para produzir a semente, para formar o justo, o santo, e o céu aberto para deixar a palavra descer a este germe. Eu não fiz nada além de descer e ir até o meu lar celestial e me lançar nos braços paternos de meu Pai celestial. E eu disse a ele com meu coração: Santo Pai, eu não aguento mais. Sinto-me queimada, e enquanto queimo, sinto uma força poderosa em mim que me, que me quer, que quer me consumir. Com as correntes do meu amor, quero amarrá-lo para desarmar você, para que você não demore mais. Mas nas asas do meu amor, eu quero levar a palavra divina do céu para a terra. E eu orei e chorei que ele me escutasse. E a divindade, superada pelas minhas lágrimas e orações, me assegura me dizendo: Filha, quem pode resistir a você? Você ganhou. A hora divina está próxima. Você retorna à terra e continua seus atos no poder da minha vontade. E com isso todos serão abalados. E o céu e a terra lhe darão o beijo da paz. Mas apesar disso, eu ainda não sabia que tinha que ser a mãe da palavra eterna. Agora, querida filha, ouça-me e entenda bem o que significa viver da vontade divina. Eu, com a vida dele, formei o céu e seu reino divino em minha alma. Se eu não tivesse formado este reino em mim, a palavra nunca poderia ter descido do céu para a terra. Se ele desceu, foi porque ele desceu ao seu reino, que a divina vontade havia formado em mim. Ele encontrou em mim o céu, suas divinas alegrias, senão ele jamais, o Verbo, teria descido a um reino estrangeiro,
Não, não. Ele queria primeiro formar o seu reino em mim e descer como vencedor. Não só isso, mas vivendo sempre com a vontade divina. Adquirir pela graça o que em Deus é por natureza. Fecundidade divina, para formar a semente sem a obra do homem, para fazer brotar da humanidade a palavra eterna, o que não pode fazer a vontade divina operando em uma criatura? Tudo e todos os bens possíveis e imagináveis. Portanto, levar a sério que tudo é vontade divina em você. Se você quer imitar sua mãe e me fazer feliz e satisfeita. Vamos para os pontos de meditação. Todas as lições que faço. Neste momento, abençoado do mês de maio, a Rainha Celestial, com essas meditações que ela mesma editou, trabalha para atrair e sequestrar as vontades humanas e fazer a vontade divina conquistar as vontades de todos. Sua finalidade é encobrir nossa vontade, fechá-la no divino, formando um portal sagrado que nos impede de se afastar e sair dele. A condição evidente é a docilidade a esses ensinamentos celestes, altíssimos e divinos. A finalidade ao ato preventivo e fusionário cotidiano e reiteremos o extremo cuidado na prática diária e mensal, com dedicação constante e pontualidade, preenchendo o coração e a mente na oração diária, que tem a tarefa de recordar à nossa memória a existência da meditação e de implorar do céu que os frutos dela penetrem em nossa alma e em nosso coração. Multiplicar atos atuais e voltas no criativo. Redentor e santificador do Fiat. Faça-se, Senhor, o teu querer. Os gestos de ternura, abandono, amor e confiança em nossa Mãe Celestial devem especialmente, neste mês, multiplicar-se. A devoção a ela é suave e delicada. Ela se alegra quando nos abandonamos em seus braços, nossos corações em seu coração, porque todos batem um só, pois nossa esperança é encontrar a paz. E todos os homens procuram, mas que dificilmente alguém encontra sem estarmos fundidos com a vontade de Deus. Então vamos ver lá. Saí do templo com a mesma coragem com a qual entrei. A vida da Divina Maria foi marcada por múltiplas mudanças de ritmo de direção até de estado de vida. É isso que a gente tem visto, né? Ontem foi falado do estado de vida, que ela fala que não importa o estado de vida, né? E sim se a divina vontade é reinante, né? Em qualquer estado, se é ela que comanda, né? Mover-se das paredes de um mosteiro para uma vida doméstica não é nada fácil. Nem é fácil fazê-lo com sua naturalidade. Adaptei-me muito bem à vida comum, sem mostrar nada dos mares de graças que continuaram a fluir diariamente com seu fogo de amor com o céu. Ótimo exemplo para nós. Primeiro em aceitar com prontidão e abandono a vontade divina, as surpresas e seus apelos inesperados. Já meditamos extensivamente sobre isso ontem, verdade? Isso é meditação de ontem, né? Sobre as surpresas, estados de vida, né? Que a gente se encontra, que isso não impede nada da vida divina, pelo contrário, né? Impediria se a gente falasse não, porque tudo é vontade divina. Em segundo lugar, não tenho medo de que, seja qual for a direção que queira nos dar, ser obedientemente e seguirmos. Teremos a possibilidade e a graça de uma vida interior profunda. Lembre-se dessa qualidade, bem como da quantidade de oração. E é um excelente termômetro para medir como nosso relacionamento com Deus está. Terceiro, participar e viver plenamente integrado, sem obviamente se tornar mundano, isto é, sempre fazer como filho de Deus no mundo, mas não no mundo, para a vida social. Então, peraí, deixa eu voltar um pouquinho aqui, porque
Em segundo lugar, não tenha medo de que seja qual for a direção que queira nos dar. Então, qualquer direção. Então, em segundo lugar, primeiro, né, não, não se apavorar com as surpresas, né? E com o estado de vida. Segundo, não ter medo de qual direção que está sendo tomado, né? Não ter medo, se mudar a direção, né? Seguir, ir em frente, sendo obediente, né? É, terceiro, participar e viver plenamente integrado. Obviamente, ele fala que não coisas mundanas, né? A vida social e comum que vivemos em nossos estados de vida. Então, cada um com a sua vida social comum, né? Que às vezes é coisas, questões familiares, né? Família, igreja, trabalho, às vezes um casamento. O que ele tá falando é só coisas mundanas, né? Você não vai num, num lugar profano que estão só se a divina vontade de colocar lá, né? Mas se for para você fazer alguma reparação, não para você participar, né? Vamos supor, vai lá num baile funk. Às vezes você caiu, sei lá, alguma coisa aconteceu e você te levaram nesse lugar que você não estava nem esperando chegar lá, né? Você não foi por vontade própria. Aí a divina vontade que você estivesse lá. Aí é para você reparar, né? Fazer reparação. Mas você não vai de livre e espontânea vontade de, vou participar de um baile funk, né? Coisas profanas, né? Coisas do mundo. Eu falei uma coisa ao extremo, mas tem muitas outras coisas. Capaz de verdadeira caridade, interessar-se pelos problemas e necessidades dos outros, mostrar-nos talvez até perto das pequenas coisas dos nossos vizinhos. Em suma, viver essa caridade absoluta para com todos, que é a maior prova da presença de Deus em nós e da nossa união com a vontade divina. Então, quando você está perto de alguém, a pessoa precisando de você, normal, você vai ajudar, né? Tem um vizinho precisando de uma coisa, você vai ajudar, mas só quando a divina vontade te mostrar, tá? Você não vai ficar procurando, não, porque senão você deixa de viver a divina vontade para ficar resolvendo o problema dos outros. E não é esse o objetivo da divina vontade, não, tá? Mas se apareceu alguém pedindo uma ajuda, ou você tá andando na rua, alguém precisou de uma ajuda, claro que você vai fazer, né? Precisa de uma palavra, alguém veio conversar com você, a divina vontade colocou ali na tua vida. Mas você não tem que sair de casa procurando essas coisas, não, tá? Você tem que viver a vida divina com Jesus, né? Procurar entender, compreender o que quer viver na divina vontade, né? Porque senão você não compreende. Você ficar procurando as coisas, os problemas do mundo, você não vai viver a divina vontade. Você esquece dos problemas de Deus daí. A importância da pureza e excelência da virgindade. A Virgem Santíssima e seu castíssimo esposo se regozijaram de alegria porque tinham um segredo em comum, né? Eles tinham a mesma vontade, né? Até São José foi inspirado por Deus a preservar a virgindade, porque ele era interiormente iluminado por ele sobre a causa da ruína da humanidade. Nossa, esse aqui eu não sabia, que ele era iluminado a causa da ruína da humanidade. De fato, a sexualidade não deveria ter existido para a raça humana, e todos os casamentos deveriam ter sido como o de São José e Maria Santíssima. A vida nasceria de uma maneira que Deus conhece e nós não, mas não como é para o mundo dos mamíferos animais. Uma das principais razões pelas quais era necessário tornar o casamento um sacramento era torná-lo legítimo, que tal nunca se tornaria. Mesmo quando ele viveu e se exercitou para o único propósito reprodutivo, embora após o pecado original a única maneira de perpetuar a raça humana. Não é coincidência que o pecado original. Peraí, perdi onde que eu estava lendo. Tá aqui. Tá aqui, né? Original seja transmitido no ato da concepção. E que o Salmo 50 diz: Em pecado minha mãe me concebeu. O que é verdade até quando a concepção se realiza
legalmente dentro do sacramento do matrimônio, como um testemunho indireto da pecaminosidade intrínseca original desta forma de concepção. Desta verdade emerge o valor excelente que a Igreja sempre pagou à virgindade em geral e à castidade consagrada em particular. Todo o discurso sobre a castidade conjugal desce hoje quase obsoleto, mas é uma condição indispensável para preservar a graça de Deus por parte das pessoas casadas. Segue-se também a possibilidade de que os cônjuges, pelo amor de Deus, sob certas condições e sempre sob a orientação de um padre prudente, se abstenham periodicamente de exercer a sexualidade lícita pelo amor de Deus. Abstinência periódica por mútuo acordo, por um tempo limitado e dedicar-se à oração pode-se fazer em qualquer momento, e em certos casos excepcionais, de preferência quando a idade fértil cessou com raras exceções. Sob certas condições e após grande maturidade espiritual, e absolutamente por mútuo acordo, com escolha livre e consciente. Então, aqui ele está falando que alguns casais, por um certo período, não ter relação sexual, né, por amor, sim, por como vamos dizer assim, como se fosse uma mortificação, né, de amor a Deus. É quando cessa o período fértil, né, também, né, que chega uma idade, a pessoa entra na menopausa, a idade não, né, então viver como irmãos, né, em acordo, só que tem que estar de acordo, né. Mas não sei, isso aí não sei se vai de cada um, né. Essas coisas que a tradição da Igreja ensinou unanimemente e às quais devemos dar total concordância ao intelecto e à vontade. A Madonna e São José se regozijaram quando o voto de castidade virginal foi revelado e demonstraram a beleza e a verdade do amor mais puro, mais casto e desinteressado, o mais belo amor que pode existir no mundo, porque é o mais próximo do amor de Deus. Então aqui é complicado, né? Porque tudo foi santificado, até essa parte da sexualidade do casamento. A gente tem que entender que às vezes a gente está casado e depois não vai querer alguma coisa, né, com o marido, e não tem nada a ver. Porque Nossa Senhora, ela foi chamada e São José por um propósito maior, né? Não era para viver sexualidade no casamento. Nossa Senhora, ela é para viver tudo para Jesus. Ela é corredentora dele. E São José estava ali nessa missão para cuidar dos dois, né? Então é um estado de vida totalmente diferente do nosso, né? Então a gente também não pode ficar nesse espelho na parte da sexualidade, né? Porque Nossa Senhora não era para ter outros filhos físicos, né? Vamos dizer assim, ela já é mãe de todos. Ela estava ali, ela precisava estar integralmente para Jesus, né? Por isso que ela só teve Jesus, né? Então, assim, tem que prestar atenção no que Deus nos chama também, o que a divina vontade quer da gente, né? Então, essa parte, assim, da sexualidade aqui, vou viver agora com meu irmão, né? Depende. Só se for de comum acordo que chegaram no momento do casal e, né, e já não tem mais ali aquela, igual tá escrito aqui, né? Já tá no menopausa, sei lá, algum estado de vida aí. Aí chegou o momento, mas antes a gente tem que pensar muito bem, né? Que não é para ser assim, não, tá? Eu estou doente. Nossa Senhora sentiu e foi realmente queimada pelo amor. O coração da nossa oração e da nossa vida interior é sempre somente o amor de Deus, porque a oração é principalmente vontade para isso. Não devemos pensar que a experiência da oração como fogo de amor é reservada à Madonna ou aos sacerdotes religiosos. Quando se começa a orar seriamente, sempre se faz experiência pessoal e direta do amor de Deus. Basta ler a Filoteia de São Francisco de Sales para entender como é a experiência da oração, e portanto da união com Deus através dela.
Estar aberta a todos os fiéis, de todas as condições, estado de vida, cultura e situação. Sabemos por Montfort que a verdadeira devoção à Madonna é terna, isso é, feita de ternura e de amor. Certa ocasião, um padre pôde falar com uma alma que estava fazendo muitas orações, mas pouca oração. E com certo momento perguntou-lhe: Mas você já não sentiu seu coração queimando pelo fogo do amor divino? Você já contou a Jesus ou a Maria, com todos os seu coração, um eu te amo, como uma amante diria que você não está satisfeito em dizer ao seu amado? A alma permaneceu sem palavras e maravilhada. Multiplicou orações e devoções sem atingir o coração da oração e do amor de Deus. Então aqui está falando assim, né, que as orações amorosas é aquela oração que vem da alma, né, do fundo da alma. Né? Então às vezes você está praticando devoções e não a verdadeira oração. Né? E isso é para todos. Né? Não é só para Nossa Senhora ou para uma vida religiosa. Né? Às vezes, numa vida religiosa, só tem mais essas habituais devoção, né? Oração, não sei, não é oração, é só estar falando da boca para fora. Né? Então, essas orações que falam aqui é intimidade com Deus, não é só aquela oração vocal, né? Que a gente lê uma coisa. Tanto é certo isso que tem gente que só lê e nem presta atenção nas palavras que está falando, que a gente vê muita gente que não consegue entender, né, o que está lendo. Né? Vai ler o livro do céu e não entende nada. Já leu um monte e não entendeu nada, porque só está lendo, né? Não está tendo uma intimidade com o que está lendo. Então, uma oração verdadeira é aquela que você tem intimidade, né? Intimidade com o que você está lendo. O reino da divina vontade é também isto: entrar em um relacionamento íntimo e pessoal de amor, terno e ardente. Acabei de falar, né? Com Deus numa meditação bem feita, cedo ou tarde. Nem sempre imediatamente produz inevitavelmente a iluminação do fogo do amor de Deus e de Maria. Então aqui, até ali rápido, porque é o seguinte, é isso que eu falei. Então às vezes a pessoa está lendo e só está lendo, então não é nem oração, porque oração é quando você medita para entrar, por isso que a gente fala meditação, porque tem que o quê? Entrar num relacionamento íntimo de amor, prestar atenção nas palavras, tentar entender o que está escrito, né? Tá sem intimidade se você não está entendendo nada. Outra coisa, cedo ou tarde produz a iluminação do fogo do amor, porque às vezes a gente presta bastante atenção, sim, entende algumas coisas na hora, mas às vezes a profundidade, né, que é a iluminação mesmo do que você estava lendo, vem depois, tá? Então é isso, ó, cedo ou tarde. Mas às vezes você está lendo uma coisa, você tem que prestar bastante atenção e depois, como você está aberta, né, para entender, aí vem a iluminação do que você leu depois, né? As relações entre a Divina Maria e a Santíssima Trindade foram sempre e apenas contínuas incandescências e explosões de amor, às quais o próprio Deus não pôde resistir. No reino da divina vontade, nós verdadeiramente nos tornamos amigos de Deus e Deus obedece suavemente aos santos desejos de sua criatura. Medos, ansiedades, medos, agitações. Isso aqui eu não entendi, olha. Não sei porque tá aqui. Porque tá falando uma coisa nada a ver, né? Tá falando, ó, no reino da divina vontade, nós verdadeiramente nos tornamos amigos de Deus e Deus obedece suavemente aos santos desejos de sua criatura. Agora, essa parte aqui, medos, ansiedades, medos, agitações, não faz parte, né, do reino. Não faz parte de nada disso aqui. Não sei por que tá isso aqui, ó. Isso aqui eu não sei o que é, porque tá aqui. Se eu não tivesse formado este reino em mim, a palavra nunca teria vindo. Temos visto nos últimos dias como Nossa Senhora continuamente o formou, mesmo no templo, com uma união contínua com a vontade de Deus, mesmo nas menores coisas.
A vida terrena da Divina Maria, pelo menos na aparência, era feita de pequenas coisas, de gestos pequenos e comuns, e nada mostrava a preciosidade que ela guardava dentro dela. Sua vida cotidiana, feita de coisas simples e humildes, todas preenchidas com um sorriso paradisíaco, imprimido no rosto, com extrema simplicidade e humildade. Este é o maior milagre realizado por nossa mãe. Ser fiel no pouco, em coisas sem importância. Ser assim também nas coisas muito importantes. Este é um milagre que nós também somos chamados a realizar. Acolher Jesus em um coração. Peraí. Acolher Jesus em um coração que a cada batida morre para viver fiat. Este é o extraordinário que temos que ansiar, sem procurar grandes coisas além de nossa força, né? Então tá bem explicado essa parte, né? As coisas simples e humildes do nosso dia a dia. Se for para você fazer uma grande coisa, vamos dizer assim, é a divina vontade que tem que mover esse estado para a tua vida, né? Mas na verdade, é, Deus fala que, por exemplo, se não for movido pela divina vontade, tem muitos trechos, que tem um trecho que Jesus fala muito, mesmo as mais grandes obras, se não foi feito na minha vontade, para ele não tem sabor nenhum. Então, vocês estão entendendo? Mesmo a maior grande, vamos supor que eu montei um hospital, estou tratando um monte de gente de câncer, é, dando alimento, moradia para todo mundo que está lá, tudo. Se não foi feito na divina vontade, para Deus não tem valor nenhum. Agora, na divina vontade, Nossa Senhora ela varreu, ajudou a mãe dela com água, carregar água, varreu o chão, né, lavou louça. Vocês estão entendendo? Mas era divina vontade, né? E formou o que é o céu na terra, com essas pequenas coisas simples e humildes. Então vamos ver aqui. O estado usual de felicidade vem exatamente dessa união ininterrupta. Sempre que nos sentimos, mesmo no menor fedor de nossa própria vontade, devemos matá-lo e unir-se ao divino. É por isso que a jornada da vontade divina requer uma preparação adequada, sem a qual é muito difícil realizá-la. Essa é uma boa formação espiritual e ascética a um bom conhecimento de si mesmo, que permite à alma discernir o bem do mal, a vontade do divino, a fim de trabalhar implacavelmente para mortificar o primeiro e fazer o último reinar. Então, é para fazer o reconhecimento, né, da vontade, que é a vontade humana, que é a vontade divina, para mortificar o humano e deixar o divino reinar, né? Se alguém não entra nessas disposições necessárias, como que a gente vai fazer isso, né? Reconhecer uma coisa e para deixar o divino reinar. É estudando, tá? Meditando. Então tem o livro do céu e recomenda também os outros livros, né? Que é a Valtorta. E a gente vai ligando uma coisa com a outra, né? Tem a Mística Cidade de Deus. Daí você vai ligando uma coisa com a outra para ir percebendo, né? E também com conversa, meditação íntima com Jesus, né? Você vai contar tudo, né? Tudo que está te acontecendo, o que você está sentindo e tudo mais. Então, essa intimidade também, Jesus, ele consegue nos moldar, né? Porque daí você está dando abertura para ele mexer na sua vida, né? Então, você está contando, como, você vai contar como se ele não soubesse de nada. Você conta tudo. E aí, depois, ele te dá a inspiração necessária, né? Para ele reinar. Se alguém não entrar nessa disposição necessária, a palavra nunca descerá em nossa alma, tá? Mas permanecerá errático e instável em nossa pobre humanidade. Certamente habitado por graça santificante,
Mas, como já vimos no passado, meditações citando São Francisco de Sales permanecem como avestruzes, não podem voar. E muitas vezes a intenção de colocar a cabeça na areia não quer parar e conhecer a si mesmo, na verdade. É importante, né, o conhecimento de si mesmo, mas não pode ficar parada nesse conhecimento de si mesmo, né? Jesus ensina isso também, né? Que tem uma hora que a gente tem um processo que a gente passa lá nos primeiros volumes, que é o conhecimento de si mesmo. Mas depois, lembra que eu falei do volume 11, que ele fala que é para a gente não olhar, que é para olhar para ele, porque se a gente ficar parada em si, né, pensando muito na gente, a gente também não consegue voar para o divino, tá? Então você reconhece as tuas falhas para você depois colocar na mão do divino e tem que esquecer de si depois. Ou como galinhas que tentaram fazer um pequeno voo. Farão isso de maneira desajeitada e grosseira. Então, ele está falando isso, né? Que se a gente não é, se a gente não fizer esses conhecimentos e meditações e fazer a nossa parte, a gente não vai dar voos, a gente vai permanecer da mesma forma, mesmo com o conhecimento, né? Se você não der vida a essa vida, na tua vida, né? Você vai permanecer no mesmo estado, né? Você não vai estar vivendo a vida divina. Jesus não vai poder descer. Você não está formando o céu em você, né? Porque Nossa Senhora formou o céu, deixou Deus reinar livremente, né? Se você não deixar Deus reinar livremente, você não vai ser uma águia. Você vai continuar como um avestruz, né? É isso. Nós nunca alcançaremos a leveza e elegância da andorinha, da pomba ou melhor da águia, para voar nos céus da divina vontade e da união com a Divina Maria. Com a vida da vontade divina, adquiri pela graça o que em Deus é por natureza, fecundidade. De fato, ela deu à natureza humana somente o Verbo encarnado. Algo absolutamente impossível em um nível natural, humano e científico. Tudo se torna possível e nada pode realmente ferir aqueles que vivem da vontade divina, nem mesmo a cobra, que não pode entrar e violar uma alma tão unida a Deus. Como costumava dizer um velho pai do deserto: se você obedecer a Deus, Deus lhe obedecerá. Exatamente no sentido explicado aqui pela Madonna. Deus suavemente obedecerá, né? Tem um final ali, né? Então, que Deus é por natureza, Nossa Senhora adquiriu pela graça, né? Então, vamos lá. A alma. Santa Mãe, se você quiser, você pode, como tens o poder de vencer a Deus, a ponto de fazê-lo descer do céu à terra. Assim você não terá falta do poder de vencer a minha vontade, de modo que ela não terá vida. Espere em você e de você todos vão conseguir. Então, essa oração, né? Final. Vamos para a folha diária, que é o exercício, né? É como se fosse um exercício, né? Para reformar a lição, reforçar a lição, né? Na nossa alma. Hoje, para me honrar, você visitará na casa de Nazaré. E por minha homenagem, me dará todos os seus atos para que possa se juntar a eles com os meus, para convertê-los em vontade divina. Diga, ó mamãe, entrego tudo o que faço e sou, para que convertas em vontade de Deus. Também fácil, né? Sempre é fácil, todo dia é fácil, né? Rezar glória ao Pai em honra. Ontem foi isso, né? Rezar glória ao Pai em honra pelos 12 anos de Nossa Senhora no templo e pelo São José. Não tem nada difícil isso. É como diz, né? Não é obrigação, né? A gente faz com alegria, em agradecimento mesmo, né? Então, hoje, para honrar, é visitar a casa de Nazaré
e, e dar todos os nossos atos se juntando aos dela, né? Possa se juntar a eles com os meus para convertê-los em vontade divina. E diga: ó Mãe, entrego tudo o que faço e sou para que convertas em vontade de Deus. Vamos para a jaculatória. Imperatriz celestial, trago o beijo da vontade de Deus para minha alma. Imperatriz celestial, trago o beijo da vontade de Deus para minha alma. Imperatriz celestial, trago o beijo da vontade de Deus para minha alma. Então, terminamos o dia de hoje, né? Então, até amanhã pelo 19º dia. Estaremos sempre reunidos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiat.